Bom dia a todos, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar numa passagem do Evangelho de João. João, capítulo 8, do versículo 31 ao 37. João, capítulo 8, do 31 ao 37. As Escrituras dizem assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor nessa manhã, bendizemos o Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno, Senhor, de que nós prestemos um culto que te agrade, nos seus moldes, aquilo que o Senhor determinou na Tua palavra. Por isso, Senhor, nessa manhã, nesse momento, nós nos inclinamos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender a Tua palavra, compreender, que isso venha, Senhor, e atinja o nosso coração nessa manhã, Senhor, para que possamos aprender mais do Senhor, sermos mais parecidos contigo e sermos transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, essa passagem que nós lemos, Jesus falando com os judeus que haviam crido nele, assim diz esse primeiro versículo, tem um contexto por trás disso, onde no começo do capítulo 8, começa com um relato de uma mulher que foi apanhada em adultério. Você vai ver isso do versículo 1 até o versículo 11, onde Jesus demonstra a graça a essa mulher e sabedoria em lidar com os fariseus, que buscavam, acusá-lo também. Em seguida, Jesus se declara dizendo que ele era a luz do mundo, é um dos eu sous que nós encontramos no Evangelho de João, chamando as pessoas para crerem nele, saírem das trevas do pecado para essa luz que é Jesus. Do verso 1 ao verso 30, ele confirma que está em missão com o Pai. Ele confronta os judeus, os líderes religiosos da sua época, sobre a incredulidade. No versículo 30, anteriormente, diz que quando Jesus disse isso, muitos creram nele. A pregação que Jesus estava, a mensagem que ele estava pregando, muitos creram nele, muitos judeus creram. E na transição do versículo 30 para o 31,
Nós vemos isso quando fala: então disse os judeus que haviam crido nele. Jesus se dirige a esses judeus, desafiando essas pessoas que acabaram de crer na mensagem de Cristo, desafiando eles a experimentarem uma verdadeira liberdade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade deles crerem e permanecerem crendo na mensagem de Jesus. Esses versículos, meus irmãos, nos mostram, primeiramente, a importância da perseverança. Aqueles que creram em Jesus, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra. Naquela época, muitos, até por quererem estar próximos de Jesus, professavam crer em Cristo Jesus, de repente até sem entender muito, sem compreender muito a mensagem, apenas para ir junto com a multidão. E aí, a multidão está seguindo Jesus, vamos crer em Jesus também para seguir a Jesus e essa multidão. Mas isso não indica uma verdadeira fé. E é isso que nós vemos aqui no início. Geralmente acontece que alguns, por terem se agitado nas suas emoções, ou vamos lá, vamos junto ver o que acontece aqui, sem ponderarem muito bem aquela mensagem de Jesus, o que Jesus estava falando, qual era a missão de Cristo, qual era a mensagem do Evangelho, eles iam e diziam que criam em Jesus. Mas vamos ler novamente o versículo 31, para nós irmos entendendo, versículo a versículo, o que era essa mensagem de Cristo, o que está contido aqui. No verso 31 disse assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Nós vemos Jesus dizendo aqui, se vocês permanecerem na minha palavra. Anteriormente eles tinham crido. E aí Jesus, ao passo que eles creram, Jesus já disse: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E é um alerta, meus irmãos, que Jesus dá, que não basta só começar bem, não basta só ouvir a mensagem de Jesus, dizer no coração, eu creio, e não permanecer na palavra. Aqui ele está mostrando, e já serve aqui de lição para nós, que muitos dos seus seguidores, e nós vemos isso em vários outros versículos, abandonaram Jesus no meio do caminho. Muitos da multidão que diziam que criam em Jesus, abandonaram Jesus no meio do caminho. Principalmente depois, em alguns capítulos, nós vamos ver o sermão duro de Jesus, Jesus até dizendo que os discípulos poderiam sair, se não aguentassem aquele sermão. Mas tem uma característica clara dos verdadeiros discípulos, que enquanto os hipócritas, enquanto as pessoas que não creem verdadeiramente, abandonam, seja no início do caminho, seja no meio do caminho, seja no final, existem verdadeiros crentes que permanecem até o fim. E aqueles que permanecem até o fim, segundo a palavra diz, eles são verdadeiramente discípulos. Se queremos ser reconhecidos, meus irmãos, como os discípulos de Cristo, tem que existir em nós, no nosso coração, essa disposição de perseverar. Nós cremos em Cristo, portanto, se vocês permanecem na minha palavra, aí sim, vocês vão ser considerados verdadeiramente meus discípulos.
Quantos de nós, ou quantos de nós já vimos pessoas vindo na igreja, reconhecendo a Cristo, e depois no meio do caminho, elas acabam se perdendo, ou por se esfriarem na fé, ou por terem falsas expectativas a respeito de Jesus, não é? Ao ponto de pensar, eu vou seguir Jesus e minha vida vai ser resolvida. Nenhum problema mais vai vir sobre mim. E aí muitas pessoas se iludem com esse pensamento que não é a mensagem do Evangelho, mas é um pensamento que muitos têm. Eu reconheço a Cristo, eu quero perseverar, mas minha vida não está melhorando. Agora tem mais luta, porque eu sou perseguido pela causa de Cristo. Jesus diz que seremos considerados verdadeiramente discípulos pela perseverança, pela vida que nós vivemos diariamente com Ele. E essa exortação que foi feita para os judeus naquela época, também é constantemente feita para nós, aos nossos corações. Como está o nosso caminhar com Jesus? Como está o nosso dia a dia, a nossa semana? Como está com nossa família, com os nossos pais, com os nossos amigos? Será que somos verdadeiramente discípulos? Será que temos verdadeiramente essa disposição de perseverar? E aí Jesus continua dizendo no versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí Jesus traz mais profundidade para o seu sermão aqui. A questão é, aqueles que creram, Jesus disse que eles devem perseverar para ser reconhecido seus discípulos. Só que aquele que persevera é aquele que conheceu a verdade e a verdade libertou. E conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Jesus aqui afirma que aqueles que chegaram ao conhecimento, chegaram a conhecer Jesus verdadeiramente, também a verdade dele vai libertar. Os ouvintes de Cristo na época, mesmo que tinham ainda uma compreensão, às vezes não pegaram o início da pregação de Jesus, mas seguiram ele depois, ouviram a sua doutrina, ouviram a sua palavra, viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus pregando por vários lugares. E essa promessa que Jesus faz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela é válida também para nós, porque a palavra é a verdade. Não importa o quanto a gente conhece sobre o Evangelho, sempre nós vamos precisar perseverar e conhecer e continuar conhecendo a Cristo. E essa libertação que Jesus fala é a recompensa daqueles que creem. Ou seja, ter um relacionamento com Jesus, conhecer a Jesus verdadeiramente, conhecê-lo como Senhor, conhecê-lo como Deus que veio em carne, morreu e ressuscitou. E é Ele quem, por meio do Espírito Santo, grava a sua palavra nos nossos corações, dissipa as trevas que existem no nosso coração, que acaba obscurecendo, muitas vezes, o brilho do Evangelho. Por isso, meus irmãos, que nós devemos buscar a verdade.
E Cristo nos ensina aqui que, à luz desse entendimento, essa verdade vai libertar. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Libertar do pecado, libertar do poder de Satanás. Também libertar da morte, porque Jesus ressuscitou para que Ele nos desse a vida eterna. Isso demonstra, meus irmãos, que por natureza nós já somos escravos. Nós já nascemos escravos. Pessoa que pensa que é livre, ela está se enganando. E só o Senhor pode regenerar por meio do Espírito Santo, nos libertando dessa amarra desses pecados, nos dando uma nova vida, nos dando transformação, para que possamos obedecer ao Senhor em justiça, sendo justificados. Enquanto isso, muitos defensores de algumas outras doutrinas vão se vangloriar, dizendo que eles podem se achegar até Deus, dizendo que nasceram bons, dizendo que há alguma coisa boa no ser humano sem Cristo. Mas, segundo a palavra, Jesus é o libertador. É conhecendo Ele, é conhecendo a palavra, é conhecendo a verdade que é Jesus, que Ele vai nos libertar. E por fim, quando Jesus fala da liberdade, nós devemos lembrar, meus irmãos, que essa liberdade ela cresce também conforme a nossa fé amadurece. Paulo mesmo admitiu que, embora ele fosse livre em Cristo, ele ainda gemia e ansiava pela libertação completa, ou seja, a glorificação, quando nós encontraremos com Cristo e receberemos dele todas as suas bênçãos, todas as suas dádivas da redenção. No verso 33, Jesus continua aqui e os judeus responderam a Jesus assim: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Parece até um discurso de orgulho, né? Nós somos descendência de Abraão. Você acha que você está falando com quem? Você está falando, Jesus, com a descendência de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém, sempre fomos uma nação livre. Sempre fomos pessoas livres. Como você pode nos dizer agora que nós temos que conhecer uma verdade e essa verdade vai nos libertar? Isso revela muitas vezes a cegueira espiritual. Porque historicamente Israel foi escravo do Egito, foi escravo na Babilônia. Mas Jesus não fala só dessa escravidão, fala da escravidão do pecado. Por mais que eles fossem descendência de Abraão, todos estão embaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles não podiam aceitar a ideia de que, como povo escolhido de Deus, eles seriam escravos. Mas preste atenção naquilo que Jesus fala aqui. É muito curioso, é muito comum que muitos de nós tenhamos esse mesmo pensamento. Ao ouvir Jesus falando, olha, eu sou uma pessoa livre. Eu moro em um país livre. Eu não acho que eu tenho tanto pecado assim.
Eu sou uma pessoa boa. Eu saio de casa, vou para o trabalho, do trabalho vou para casa, final de semana eu cuido da minha família. Mas Jesus disse assim no versículo 34, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse argumento de Jesus é o oposto daquilo que os judeus falavam. Enquanto eles se vangloriavam, olha, nós somos descendência de Abraão. Nós somos um povo eleito, um povo escolhido. Nossa nação sempre teve vitórias. Jesus fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava falando das prisões, dos desejos da carne, em que eles pecavam continuamente. E é surpreendente como os homens, como as pessoas, mesmo distantes da sua própria experiência, não reconhecem a escravidão. Ao invés disso, permanecem cheios de orgulho. É como se você estivesse dentro de uma prisão em negação, dizendo, não, eu sou livre. Mas você só tem um quadrado para andar. Ainda hoje, quanto mais as pessoas que são sobrecarregadas de vícios, de tendências, de coisas desse mundo, e eles exaltam que são livres para fazer o que quiserem. Só que o que Cristo diz aqui é até semelhante ao que alguns filósofos antigos ensinaram. Que quem se entrega às paixões está preso à pior forma de escravidão. Olha que curioso. As pessoas acham que quando elas fazem o que quiser, quando seguem o seu próprio coração, elas são livres para decidir o que elas quiserem. Mas, pelo contrário, elas estão presas na pior forma de escravidão. E as palavras de Jesus têm um ensinamento muito mais profundo do que os filósofos. Pois Ele é Deus, e Ele fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, se todos cometeram pecado, todos nós somos escravos do pecado, sem Cristo. Precisamos de um libertador. E somente Jesus pode libertar o homem dessa escravidão. Não tente se libertar. E que Cristo também nos convida a considerar a diferença entre a natureza humana e a graça divina. Porque ele mostra claramente que sem essa graça de Deus, não podemos alcançar a verdadeira liberdade. E é interessante que ao mesmo tempo que nós estamos presos no pecado, para o homem pecador, acaba que essa escolha é até uma escolha voluntária. Ele acha que é bom pecar. Mas não consegue se libertar sozinho. Verso 35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa. O filho sim fica para sempre. E Jesus acrescenta aqui uma comparação baseada nas leis civis e políticas da época. Um escravo, mesmo que
ele tem alguma posição de poder temporário, e vale lembrar que os escravos muitas vezes naquela época tinham posições de autoridade junto com os seus senhores. Essa autoridade, esse poder era temporário. A autoridade legítima era do herdeiro. O escravo não fica para sempre lá. Mas só por um período. Agora, o filho fica para sempre. Jesus usa essa ilustração para mostrar que a liberdade verdadeira e duradoura é só obtida através do Filho Jesus Cristo. Ou seja, somente pela adoção através de Cristo. E com isso, Jesus expõe também a futilidade da confiança dos judeus, que pensavam que pela sua descendência física era suficiente para eles terem algum benefício com Deus. Mas isso é tão superficial quando nós lemos que essa comparação que Jesus fala. O escravo, ele só tem algum benefício temporário, mas o filho, ele permanece para sempre. Ele recebe de Cristo e através de Cristo a herança eterna, que é ser feito filho de Deus. A conclusão é clara. Aqueles que se vangloriam de serem descendentes de Abraão, mas rejeitaram o Filho Jesus, eles têm apenas uma falsa e ilusória pretensão de liberdade e de alguma herança. Mas a herança verdadeira, incorruptível, está preparada para aquele que crê e aquele que é feito filho de Deus. Versículo 36 continua dizendo: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus volta a dizer sobre liberdade. Assim como ele disse no versículo 32, conhecerão a verdade vos libertará. No versículo 36 ele diz: se o Filho, pois, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Todas as pessoas que são cerradas e nascem escravos do pecado, eles só têm liberdade novamente quando o Filho vos libertar. A liberdade que Cristo possui por direito e natureza, ela é compartilhada conosco por meio da adoção, quando pela fé nós somos enxertados no corpo de Cristo e nos tornamos membros do corpo de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E, meus irmãos, nós devemos lembrar que o Evangelho é o meio pelo qual temos e tomamos posse dessa liberdade. Essa liberdade concedida é concedida por Cristo. Recebemos ela pela fé, porque tudo começa aqui, quando eles creram. E é através dessa fé que Cristo nos regenera pelo poder do Espírito Santo. E quando Jesus diz que nós seremos verdadeiramente livres, há um contraste aqui. Jesus destaca que essa liberdade que ele oferece é real, é verdadeira. Ao contrário da falsa segurança dos judeus que falavam: eu sou descendência de Abraão. E, meus irmãos, assim como muitos hoje acreditam que possuem uma certa autonomia, um certo poder, enquanto na verdade é um miserável escravo espiritual.
Somente Jesus traz essa verdadeira liberdade. E é falsa a liberdade que nós temos em acreditar em nós mesmos. Acreditar que nós somos bons, que nós podemos fazer qualquer coisa, que nós somos imbatíveis, invencíveis. Essa não é a verdadeira liberdade. Mentiram para você, para mim, para nós, quando falaram que era para seguir o nosso coração. Quando falaram, não, seja livre, faça o que você quiser, você é dono da sua vida. Essa não é a verdadeira liberdade. Na verdade, você fazendo isso, você não passa de um escravo das suas próprias emoções, um escravo da sua própria consciência, um escravo da sua própria liberdade. É só em Cristo que nós temos a verdadeira liberdade. E você pode dizer, poxa, parece muito chato ser cristão. Não pode fazer nada. Meus irmãos, não é sobre isso. Jesus veio nos libertar eternamente, para que possamos viver uma vida eterna com Ele. E você pensando nas suas limitações. Somente Jesus traz a verdadeira liberdade. Alguns outros versículos vão falar sobre liberdade, por exemplo, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado e feitos servos de Deus, vocês têm o fruto que leva à santificação e o fim é a vida eterna. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam. Olha a permanência, perseverança. Permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Gálatas 4, 7, assim você já não é mais um escravo, mas filho. Sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a verdadeira liberdade. É sermos herdeiros de Deus em Cristo, com Cristo. Não é pensar em fazer aquilo que eu quero. É controverso, mas é verdade. É negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, ser verdadeiramente seu discípulo. Essa é a verdadeira liberdade. E o texto conclui dizendo, no verso 37, bem sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. E aí Jesus aponta um ponto bem interessante. Ele reconhece, olha, vocês realmente são filhos de Abraão. Só que vocês não reconhecem o Filho de Deus, vocês estão querendo matar o Filho de Deus. Ou seja, isso daqui não vale de nada. Eu sei que vocês são filhos de Abraão, mas são insensatos, não reconhecendo a glória de Deus. Na verdade, eles estavam reconhecidos aqui por Jesus como filhos de Abraão, mas distantes da promessa de Abraão. E também do caráter de Abraão. O comportamento deles era totalmente diferente da lei.
também isso acontece muitas vezes nos dias de hoje. Mesmo reconhecendo, mas meus pais foram cristãos, né? Me levaram na igreja quando eu era pequeno. Mas muitas vezes você pode estar distante daquilo que é a verdade, a palavra de Deus. Para concluir, temos algumas aplicações aqui desse texto. Jesus nos mostra, meus irmãos, que a verdadeira liberdade não é uma questão de herança, não é uma questão de religião, não é uma questão de mérito, mas uma condição espiritual que somente Ele pode conceder. E aí ele confronta esses judeus aqui, expondo a superficialidade da religião, a superficialidade do coração e a escravidão espiritual que eles estavam. Jesus deixa claro que permanecer em sua palavra é o caminho e é a verdadeira liberdade. Permanecer naquilo que ele falou. E o maior desafio é reconhecer a nossa necessidade de libertação. Justamente porque alguns de nós vieram de outras religiões ou de berço cristão, mas nós precisamos de libertação, dessa verdadeira liberdade. Nos ensina, meus irmãos, esse texto, muito sobre a perseverança na palavra, sobre reconhecer a necessidade. Então, será que nós reconhecemos que a nossa vida sem Cristo é uma vida de escravidão, mesmo que a sociedade ou as pessoas que nós andamos ou conhecemos falem para nós que isso é liberdade, na verdade é uma escravidão? Você confia que essa liberdade de Cristo que Ele oferece é somente pela fé, pela palavra de Cristo, e só Ele pode libertar você? Porque somente Cristo pode dar essa verdadeira liberdade. Também nos ensina sobre esse combate do orgulho espiritual, porque os judeus, muitas vezes, aqui, como diz no texto, eles confiam na sua aparência, na sua história. No entanto, a verdadeira fé ela é acompanhada de humildade. E por fim, Jesus nos convida hoje, através da sua palavra, a conhecer mais Ele, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Senhor. Te louvamos mais uma vez pela Tua palavra. E, Senhor, nós, ouvindo a Tua palavra, nós reconhecemos que a verdade provém da Tua palavra e de Ti. O Senhor é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Senhor, a Tua palavra nos diz aqui, assim como nós lemos, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas que se conhecermos a verdade, essa verdade vai libertar.
Senhor, muitos de nós estamos aqui presentes, Senhor, nós precisamos dessa libertação. Muitos de nós precisamos, Senhor, desse confronto, desse chamado para abandonar os nossos pecados e sermos verdadeiramente livres. Porque a verdadeira liberdade nós só encontramos em Ti, Jesus. Não é em coisas passageiras desse mundo, não é em ilusões, não é na nossa história religiosa, não é pelos nossos méritos, Senhor, mas é pela Tua graça, é pela Tua verdade, é pelo Teu sacrifício, Jesus. Se faça, Jesus, conhecido aos corações, Senhor, aqui nessa manhã, daqueles que precisam conhecer o Senhor. Quem sabe, Deus, os nossos familiares precisam conhecer a verdade para que essa verdade os liberte do pecado, os liberte da morte. Senhor, que a Sua palavra penetre os corações e vá de encontro, Senhor, aquelas pessoas que necessitam da verdadeira libertação, que é ser livres em Ti, que é ser feitos filhos de Deus. Obrigado, porque através do Senhor, nós podemos receber uma herança eterna, incorruptível, sermos transportados do império das trevas, sermos libertos das algemas do pecado, sermos transportados para o reino do Filho do Seu amor, feitos filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos pela Tua palavra, que é a verdade e que liberta do pecado, sim. Em nome de Jesus. Amém.